Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais. Vamos bater cabeça junto aqui, porque você sabe que algumas mudanças que o governo federal fez vão entrar em vigor em 2026, mas tem uma que é um vespeiro, como eu sempre falo por aqui, que é a reforma tributária. Nós vamos conversar um pouco, saber ali os pontos principais das alterações dessa reforma, como que ela vai ser aplicada, quais setores, e nós vamos falar com quem entende, porque aqui no RDTV Cast só vem especialista, dos bons. Nós estamos aqui com o especialista, o Vitor Negrão, ele é advogado, consultor jurídico e contador. Tudo bem, Vitor? Olá, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com sua audiência. E olha, vai ter muito o que falar, né? Esse assunto realmente é um assunto que está em alta e não tem como fechar os olhos para isso. Eu fiquei curiosa, assim, quando vê a história da reforma tributária, fiquei, nossa, como que os profissionais dessa área, né, os contadores, os advogados como você, tributaristas ali, vão começar a entender esse novo sistema, né? Sim. Como que foi essa notícia para você? Vocês já sentiam que precisava realmente ter essa alteração ou não? Que, tipo, tá bom do jeito que tá? Vamos lá. A nossa legislação tributária, ela desde sempre, né, uma legislação muito confusa, então o brasileiro sofre com isso há muito tempo. Ano passado, ou melhor, em 2023, já começou a se falar sobre reforma tributária, se consolidou em 2024, e eu confesso particularmente que até o ano passado eu ainda estava com um pouco de resistência em começar a estudar o caso, aprofundar sobre isso, mas não teve jeito, né, em 26 começa, e esse ano foi algo que a gente resolveu olhar e de fato começar a estudar. Vai ser muito difícil para quem trabalha, é como se fosse passar uma régua. A partir de agora, né, tá todo mundo no mesmo barco, então muda-se, nunca se teve uma reforma que mudasse tanto igual está mudando agora, então não tem como voltar atrás, né, é lei, já está aprovada, vai acontecer. Então, assim, nós tivemos que, de fato, começar a estudar sobre isso. Vai mexer, sim, com a contabilidade, porque a contabilidade é o trabalho de bastidor, né? É quem faz a apuração dos cálculos, quem transmite as informações para os órgãos públicos, só que quem vai sentir, no fundo mesmo, será quem paga o imposto, que são os empresários, os comerciantes, os prestadores de serviços e também a população que consome. A nossa reforma tributária ela é de que ano? Essa que anterior, que vai... Você entendeu, né? A antigona. Sim, ela, se eu salvo engano, ela vem com a Constituição, né? Nossa. Desde sempre já vem sendo feita dessa forma. Aí deve ter feito algumas alteraçõezinhas ali. Porque aí o Código Tributário é anterior a isso, né? As outras legislações são anteriores a isso. Basicamente, a Constituição veio para readequar tudo. Então, é uma coisa que já vem sendo feita há muito tempo, só que o principal cada estado começou a criar os seus cenários vantajosos, os benefícios fiscais, aquela coisa para trazer as indústrias, as empresas para cá, os municípios a mesma coisa. E a reforma tributária, ela promete que ela vai ser muito igualitária. Ou seja, vai acabar aquela guerra fiscal dos estados. Ela traz ali, sobretudo a figura do IBS, né? Acho que a gente já vai entrar em mais detalhes, mas que substitui o ICMS e o ISS, que são os dois impostos principais do estado e do município. Então, como esse novo tributo vai passar a ser administrado pela União, a União vai cuidar para que todo mundo fique na mesma página, vai ser uma espécie de mediadora. E isso está gerando desconforto, obviamente, né? Pois é, e aí os especialistas falam assim, né? A reforma tributária era muito discurso e pouca prática. E essa promete ser menos discurso e mais prática. Tipo, vai ficar bem visível na cara do consumidor. Sem sombra de dúvidas. E para quem não está acreditando ainda, que por incrível que pareça, muita gente parece que não sentiu o que está acontecendo, o recado que a gente pode dar, inclusive para quem acompanha a gente, não tem mais volta. Não Isso tem? Já está votado, já é lei, nós estamos só em fase de lei complementar, que significa o quê? Basicamente decidir os detalhes do que já foi aprovado, que já tramitou no Congresso. E a título de exemplo,
só para você entender, essa reforma tributária, ela vai ser conduzida por um comitê específico lá em Brasília, lá no Congresso. Esse comitê vai envolver uma série de diretores, de especialistas, e já passou da casa de bilhão o custo de implementação desse comitê. Nossa. Então não tem como voltar atrás de uma coisa que está custando tanto para o governo federal. Mas esses especialistas são o quê? São da área ou vai ter político no meio? Naturalmente são cargos de comissão, então vai ter ali interesse político, especialistas também, parte técnica, mas vai ser muito misturado para gerir a divisão dos tributos. Então, se a gente fala de um tributo que deixa de ser competência do Estado e passa a ser competência da União, como isso vai ser administrado? Então tem que criar um comitê específico para tratar essa transição que vai levar muitos anos ainda. Então, aproveitando que você está entrando nesse lance para a gente antes esmiuçar um pouco mais a reforma tributária, Mato Grosso, todo mundo sabe, é um celeiro do mundo, né? A gente produz bastante. Então, o governo do estado aqui, ele dá muito incentivo fiscal, ele também recebe muito imposto. Inclusive, acho que, se eu não estou enganado, você até me corrige, tem algumas situações até de uma rixa com o governo federal, porque o governo do estado recolhe algumas coisas e não passa. Certamente. E aí, tipo, vamos supor, tem um estado do norte do estado, por exemplo, do norte do país, por exemplo, que não produz nada e que aí o governo federal acha que, por exemplo, era para ser igualitário. Sim, sim. Mato Grosso vai passar por isso, então? Vai passar, assim como todos os estados. Vamos olhar para fora para não falar que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado, né? O estado de Minas Gerais também é um estado com incentivos muito específicos para determinados segmentos. E também vai sofrer com isso. Em tese, quem vai regulamentar essa divisão da contribuição é a União. E aí, quais são os critérios, nós vamos sentir ainda. O estado de Mato Grosso, voltando então para o que você trouxe para nós, teve uma vitória até agora, que foi um tratamento diferenciado no tocante ao agro. O agro é o nosso principal destaque no âmbito nacional. E o segmento do agro vai poder, então, como nunca, se valer de créditos para o seu tributo. Então, vamos lá. O produtor rural, para quem está acompanhando a gente aqui, para você entender melhor, o produtor rural, ele gasta uma coisa num plantio, numa compra de uma máquina, e ele usa essa despesa ali para deduzir o imposto dele. Isso vai continuar e vai poder, inclusive, deduzir despesas que não eram dedutíveis. O problema é que esses créditos precisam voltar pelo setor público. E é aí que nós ficamos com o pé atrás, se isso realmente vai acontecer, que nós sabemos que tudo que vem em formato de crédito vem disfarçado de precatório ou alguma coisa nesse sentido que torna muito menos execuível, né? Muito menos líquido esse recurso. Meu Deus. Então vamos lá. Quais são aí, me dá 3 pontos principais de alteração na reforma? Maravilha. Para quem está chegando agora e não está entendendo nada, ele precisa entender o seguinte: alguns tributos vão sumir. Quais são esses? PIS e COFINS. E esses tributos vão ser substituídos pela CBS. CBS é uma nova figura, é a contribuição sobre bens e serviços. Então, não vai acontecer nesse primeiro momento, vai ter uma transição, a gente já fala sobre isso. Entra a CBS, sai PIS e COFINS. Entra também o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Tecnicamente tem uma diferença entre imposto e contribuição, mas tudo é tributo, né? Então o IBS vem para substituir o ICMS e para substituir o ISS, impostos de competência estadual e municipal, respectivamente. E depois também tem o imposto seletivo, que não existe hoje atualmente, e esse sim vai incidir sobre coisas que são prejudiciais à saúde, meio ambiente, como álcool, tabaco e semelhantes. Entendi. Essa é a lógica da reforma. As nomenclaturas vão mudar. As nomenclaturas são essas, IBS, CBS e o imposto seletivo, IS. Essas são as 3 figuras novas que a gente poderia colocar aqui para o empresário. E o que vai mudar, sim, são as que já existem, né? Vai deixar de acontecer de existir o ICMS e o ISS e vai deixar de existir também PIS e a COFINS.
E os valores, como que fica? Quais são as alterações? Essa é a grande questão. Na data de hoje, né, que a gente está conversando aqui, ainda não foi votado qual vai ser a alíquota específica para cada imposto. Isso está tramitando, está lá no Congresso e nós precisamos fazer isso em 25 ainda. Senão, como nós vamos entrar em 2026? Era para ter acontecido já nos últimos dias, foi prorrogado por questões internas, questões políticas, acharam que não era interessante fazer a pauta naquele momento, mas isso deve ser votado. Eu chuto que nos próximos 15 ou 20 dias, não tem como não falar sobre isso. Então nós não temos, o que nós temos são cenários, pode chegar a tanto, ou pode ficar aqui, ou pode ficar menor. Quando eu ofereço um serviço para um cliente, eu faço um trabalho prevendo 3 cenários, que são os cenários possíveis. Fala pra gente. Por exemplo, 28% é a carga máxima que pode chegar somando todos os impostos a recolher por um empresário. Esse é um cenário pessimista, porque provavelmente o empresário que nos acompanha paga menos do que 28% hoje. E aí nós trazemos mais 2 cenários um pouco mais otimistas, que podem estar em torno de 22%, pode estar em torno de 19%. Certo. Wellington, coloca aqui pra gente. Eu selecionei um trecho do documento do Ministério da Fazenda falando da reforma tributária para a gente conversar junto. Ali é um documento em PDF oficial, tá, gente, da Secretaria de Comunicação da Presidência. E aí uma das perguntas que tem lá é assim, ó, Vitor, quais serão os principais impactos da reforma tributária? Aí eles falam, né, que terá impactos positivos sobre a perspectiva econômica, social e federativa. Aí fala, né, estima-se que a reforma tributária gerará um crescimento adicional da economia de 12% a 20% em 15 anos. Olha, honestamente, se a gente ler todo o documento, é muito bonito, né? Assim, é até romântico, por que não dizer? Porque eu acredito que toda mudança ela vem para melhor. Ninguém pensa em algo para piorar. E a nossa legislação ela já era difícil. Então a reforma ela traz sim uma expectativa de melhora. Nós estamos todos torcendo por isso. O que vai acontecer é que vai ser dolorido o período, mas de fato os documentos, o discurso, a ideia principal da reforma ela é positiva, seja para reduzir o sentimento de carga tributária na população, aumento de arrecadação para a parte do governo. Isso são coisas que não são inversamente proporcionais, elas podem acontecer, e também pelo sentido de simplificação. Eu acho que isso daí, no meu ponto de vista, é o que mais traz de benefício, pensando no empresariado. Hoje é muito complexa a nossa legislação e a reforma promete um cenário simples de entender. Olha lá, aí tem, né, o impacto da reforma sobre a economia. Aí o PIB no consumo de famílias, valor real, tá lá, o conservador 12,6, otimista 24. Olha lá, Victor, aí investimentos. Sim, veja, né, tudo falando em aumento, né, veja, também é interessante aqui, porque pensando em consumo de famílias, vamos pegar esse assunto aqui. Que aí vai bem no consumidor mesmo, né? Onde vamos sentir no bolso. Exatamente. A gente tira ali da questão dos empresários apenas e fala como que a população vai sentir a reforma tributária. No ponto de vista otimista, vai ficar mais barato os produtos. Porque se o empresário fizer a conta, e eu já fiz essa conta, né, com clientes, é possível até reduzir o preço a ser cobrado de um produto, porque agora o imposto não é mais calculado por dentro da operação, né? Ele é calculado por fora da operação. E isso traduzindo, né, em palavras, primeiro, antes você dava o preço e o imposto vinha em cima dele. Embutido. Agora não, agora lá na própria operação você consegue entender qual vai ser o imposto e o... Que operação que você está falando? A operação que eu falo é uma operação de venda, por exemplo. Na boca do caixa ali, o comerciante ele dá o valor do produto e você já sabe qual que é o valor do imposto. Isso, inclusive, vai poder ser direcionado na hora de faturar aquela nota fiscal, o governo já vai receber a parte dele e o empresário vai ficar só com o valor que é do empresário mesmo. Nem vai pingar na conta do empresário como é hoje e surgir a obrigação de pagar o DARF. Esse é o cenário mais romântico, né? Então, veja, se tudo der certo,
todo mundo fizer o que precisa ser feito, vai ter que fazer, né? Eu digo assim, os softwares conseguirem ficar redondos, né? Todo mundo ficar adequado, nós vamos diminuir uma quantidade de sonegação gigantesca, né? Ou seja, não vai ter como mais sonegar, não emitir nota fiscal. A venda vai acontecer e a arrecadação do governo federal já vai acontecer na hora. Por outro lado, se a gente fizer esse cálculo, é possível que o preço final, já que o empresário não está mais pagando e quem paga é o consumidor, ele consegue cobrar um pouco menos. E o preço final de quem está ali comprando, no final das contas, é menor. Mas isso também, novamente, é o plano A, né? É Sim. o que a gente vai tentar. Se isso vai acontecer na prática, ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí vamos aqui um pouquinho para baixo. Agropecuária, olha lá, o nosso setor, né? Setorial. Mesmo o cenário conservador e considerando a adoção de uma alíquota padrão, sem exceções, todos os setores serão beneficiados pela reforma tributária. Isso é o governo federal, gente, que está falando, tá? Sim. Não é a Grace, nem o Vitor. Aí o agro, né? Mais 10,6%, indústria mais 16,6% e serviços mais 10,1%. Aí tá lá, Vitor, o impacto da reforma de acordo com a pesquisa dele, na agropecuária. Ou seja, no cenário conservador já está um crescimento próximo de 10%, não é isso? O que é esse cenário conservador que vocês... Vejam, da pesquisa. Um cenário conservador é que prevê ali que vai ter dificuldade, que nem tudo vai acontecer. Realista. Ele chamou de conservador. Um eufemismo. O governo federal está falando que quem é realista é conservador, Vitor. Que legal. E o otimista é o tudo sonhador. Tudo certo, sonhador, no cenário perfeito, né? Continua, Vitor. Mas assim... Então, veja, na agropecuária, vamos lá, que é o agro aqui nosso, eu né? costumo ser pé no chão, né, Grace? Porque, veja... A gente já passou por outras mudanças no passado. Em 2009, por exemplo, veio o SPED fiscal, que foi toda a digitalização das notas que antes eram manuais e ficaram digitais. Então foi uma mudança assim como nunca vista, e agora essa reforma ela traz uma mudança maior ainda. E foi uma década, basicamente, ali de dificuldades de implementar aquilo que aconteceu. Então, eu não iria para esse lado otimista. E, por outro lado, assim, o nosso país cresce sempre. Então, é natural que vai ter crescimento, né? Nós temos que pensar nisso, sobretudo nesse segmento é claro que ele traz para todos, né? Mas a tendência é de um país que ele é pujante, né? Eu vejo que o crescimento ele aconteceria de toda forma, independente da reforma. Agora, se tudo der certo, né? Amém. Amém, a gente torce por isso. E aí, no social, ele só para a gente fechar essa proposta do governo federal, fala-se, né? Projeta-se que a reforma gerará de 7 a 12 milhões de novos empregos e aumentará o poder de compra de todas as faixas de renda, especialmente dos mais pobres, que é a marca do governo Lula, né? Sim. Posso fazer um comentário? Claro, aí é pessoal, né? Eu acho que é mais uma leitura do Vitor e nem tanto assim do que o mercado está falando. A reforma tributária, ela traz situações que obriga as empresas, as pessoas, e aí não só nesses impostos que eu estou falando, mas sobre renda, né, questão de aluguel, sobre empregos, que todo mundo vai ter que formalizar muito mais. A gente está num cenário de robotização, de inteligência artificial, cruzamento de dados, então os órgãos públicos estão conseguindo enxergar tudo de uma forma muito mais fácil, porque está robotizado. Então, naturalmente, nós vamos enxergar mais empregos e esses empregos eles vão passar a aparecer. Mas já existiam. Eles já existiam. Só vão formalizar. Então, na parte social, se uma empresa está obrigada a declarar mais as suas operações, aquelas coisas que já existiam e não eram declaradas apenas, elas vão passar a existir. E com isso vem o crescimento de qualquer forma. Não estou dizendo que não vai acontecer, né, que não tem impacto positivo social, mas eu entendo que parte disso vai acontecer pelo acesso à informação por si só. E pela obrigatoriedade, né? Sim, com certeza. Uma coisa, por exemplo, é normal pessoas terem aí prédios com, por exemplo, aluguéis de kitnets ou então residências. E aí, tipo, não emite nota, não tem nada, às vezes até contrato verbal ou via imobiliária. A reforma tributária, para a gente dar um exemplo prático, o que ela muda aí nessa negociação entre locatários e
Bom, isso daí é uma coisa que traz muito claro para nós a vontade que a União, a Receita Federal tem de enxergar melhor as operações e até mesmo de aumentar a arrecadação. Essa operação de exemplo que você trouxe para nós, existe alguém que loca 10 apartamentozinhos e essas 10 pessoas elas não declaram porque não tem vantagem nisso, o locador também não declara, ele deixa de recolher para a Receita Federal uma quantidade de tributos. Ou seja, e ninguém consegue enxergar isso, né? Porque não tem dispositivos atualmente. A reforma tributária, ela traz uma promessa de aumento no cadastro de obrigações acessórias e ela vai conseguir cruzar, por exemplo, o endereço de uma dessas pessoas que estão morando ali com o endereço na ficha de bens do locador. E ela vai enxergar que existe uma operação ali via sistema, via robotização, existe uma operação possível de aluguel que não está sendo tributada. Então a Receita ela traz uma promessa também, principalmente para quem trabalha com aluguéis, de que a partir de 2026 não vai mais ter como receber aluguel sem pagar o imposto de renda. Isso aí nós estamos falando só de uma coisinha que é o imposto de renda. Vamos falar tem como falar sobre imposto de herança, que também deve sofrer com a reforma tributária e ainda nem tem algo tão específico na lei sobre isso. Herança. Vou fazer aqui uma leitura de mercado. O Estado hoje, com a reforma tributária, de certa forma vai perder a galinha dos ovos de ouro, que é o ICMS, a maior fonte de arrecadação do Estado. Vai passar a ser administrado pela União. É natural que os estados queiram olhar para os outros tributos de sua competência, como, por exemplo, o ITCD, que é o Imposto da Herança. Então, toda vez que alguém vem falecer ou faz uma doação, tem que recolher o ITCD. Hoje, a reforma já trouxe a possibilidade de fazer com que esse imposto seja cobrado até 8% e em forma gradual. Então, estados que não estavam cobrando, como por exemplo o estado de São Paulo, que cobrava 4% até o ano passado, já está realizando a cobrança até 8%. E já está tramitando proposta no Congresso para majorar esse imposto de 8% para 20%. Nossa. Ou seja, é mais do que o dobro. E sabe de uma coisa? A tendência é que isso passe, porque ainda que fique em 20%, nós vamos ser um dos países da América do Sul que menos tributa a herança, por incrível que pareça. Ou seja, a reforma ela mexe com, é uma leitura, o Estado ele vai olhar para outros lados e no final das contas... Onde que eu vou arrecadar agora? Pronto, o IPTU a mesma coisa, o município vai falar, poxa, eu estou perdendo o ISS, né, que é a minha fonte principal de arrecadação, deixa eu olhar para o IPTU, vamos rever a planta, aquele valor venal que estava defasado, a gente sabe que o valor venal ele representa muito menos do que o valor do imóvel, então vai fazer uma revisão na planta e subir os valores, dar a base de cálculo para não mexer na alíquota. Então, assim, esse cenário deve acontecer, é uma previsão que nós fazemos também. Realista, muito realista, Vitor. E pós-pandemia, nós tivemos aí um boom de MEIs, né, de microempreendedores, de empresários novos no mercado, porque as pessoas tiveram que criar um plano B e, graças a Deus, o plano B deu certo, se identificaram sendo empresários, né, entrando por esse ramo. Com a reforma tributária, afeta também isso aí? Vai dar uma desacelerada? Ou você acha que... porque pelo que você está desenhando para a gente, vai ser um pente fino em todo mundo, né? Sem dúvida, vai ser, mas começa, como sempre, pelos grandes, né? Então, toda mudança de alto impacto, primeiro acontece nas empresas de grande porte. Grande porte são aquelas que faturam anualmente mais do que 81 milhões de reais. E, para você ter ideia, então, essas empresas vão sentir, empresas, em geral, que faturam acima de 5 milhões também, e abaixo disso, para ser mais específico, 4 milhões e 800, são as empresas optantes
feitos pelo Simples Nacional. MEI e pequenos serviços e pequenos comércios. Para deixar esses profissionais mais tranquilos, você que está acompanhando aqui também, as empresas, o Simples Nacional não vai acabar com a reforma tributária. Ele continua, o Simples é uma legislação mais tranquila, é a arrecadação dos tributos num único documento. Tudo. O que vai mudar é que dentro do Simples, hoje já existem todos os tributos embutidos. Vai sair os tributos que estão sendo excluídos e vão entrar os novos. Que vai entrar aí o IVA, né? O IVA, o IBS, a CBS também. Então, o empresário continua pagando o Simples Nacional. Inclusive, em 2026, olha que interessante, nós não vamos ter um aumento efetivo de carga tributária, porque é um ano de teste. Isso é legal as pessoas entenderem. Em 2026, as bases de cálculos do imposto vão ser reduzidas, vai ter base de cálculo menor do que 1%. Vai dar para a galera se organizar aí, né? Essa é a ideia. Então, veja, a declaração vai acontecer, né? A operação vai acontecer, mas na hora de pagar o imposto mesmo, vai vir um DARFzinho pequeno lá de 5, 10 reais, porque é só para saber, tá declarando correto, o seu software, né? O software ERP, hoje o lojista, por exemplo, ele precisa ter um software ali para controlar estoque, para faturar a nota fiscal. Sim. Ele tem que conversar já com essa empresa e perguntar se ela está adaptada. O ano de 2026 vai servir para isso, para declarar no código correto, para a contabilidade informar o órgão da maneira correta. Vai ter erro, sabe? Vai ter omissão. É um ano que provavelmente vai vir sem penalidade ou com mais tolerância para essas situações. Então, assim, nós temos que saber que já está acontecendo e começar a trabalhar. Porque depois que passar 2026, aí não tem como falar que não sabia ou que não, né, que estava errado. E aí, pelo que eu estudei, aí o Vitor pode até me corrigir se for equivocado o que eu vi por aí, é que 2026 vai ser o ano piloto de testes, né? Aí vai 2026, mas diz que para estabilizar, para ficar ok como era antes, 2037, expectativa. Perfeito. 2037 é um cenário mais global, aí já tá... sim, mas veja, a arrecadação dos tributos, ela termina em 33 mesmo, sabe? Então tem esses 5 anos ali, até mais um pouquinho, né? Para deixar de recolher. Mas a desculpa vai até 2026 ou não? Tipo assim, tenho esse ano, porque você sabe, brasileiro, sim, né? Até eu faço isso, tipo assim, né? Dá pra deixar pra mais pra frente. Dá pra eu aprender isso aí lá pra novembro de 2026. Não, eu diria que não. Eu diria que as pessoas elas têm que começar a olhar pra isso agora. Quem quiser ficar competitivo já tem que começar a pensar nisso agora para entrar em 2026 de forma adequada. E aí você usa o seu ano de 2026 para errar. Erra o que você tiver que errar em 2026, porque em 2027 não vai ter volta. Então, eu vou falar do empresário e do prestador de serviço, que é quem sofre primeiro aqui. Se esses empresários eles usarem 2026 como muleta, né, para deixar passar, aí eles vão entrar em 2027 com prejuízo. Já sofrendo penalidades. Exatamente. E aí essa transição vai durar até 33 e depois disso fala-se em um tempo maior para distribuição de recursos entre os estados. E aí vai. Dizem até que isso vai durar até 2050. É mesmo? Sim, porque não, imagina, um município que está acostumado a ter arrecadação X, ele não pode em 3 ou 4 anos diminuir de forma considerável essa arrecadação ou receber isso de uma forma recalibrada. Isso precisa ser feito ao longo de mais de uma década para não ter um impacto significativo. É por isso que até que os municípios estão reclamando tanto, né? Eles têm medo de como isso pode acontecer. O medo paralisa e aí a gente tem que estudar para a gente entender, né? Assim, geralmente quando eu vou no supermercado, eu sou uma pessoa que eu olho aquela notinha lá que aparece quanto que eu paguei de imposto para o estado, né? Que aparece embaixo. Sim. O que dá para a gente, quando, por exemplo, eu queria que você desse um exemplo na nota fiscal, por exemplo, quando a gente for no supermercado, quando a reforma tributária estiver em vigor, o que a gente vai olhar na notinha? Vai estar lá ou vai ser só na hora de finalizar no caixa? Vamos falar assim de um aspecto
otimista, né? Vamos pensar como entusiastas da reforma. Não, porque eu acho que o eleitor, ele tem que saber, né? Já que diz, porque a reforma tributária, gente, o governo federal prega bastante que diz que vai ficar vai ser igualitário, vai deixar todo mundo igual, né? E vai dividir tudo igual e vai ficar transparente, porque diz que hoje não é. Né? Sim. E aí, eu tenho certeza que tem gente aí que não sabe que o imposto lá, que você, por exemplo, você compra um pão, um leite, né? Lá embaixo tem lá quanto você paga. Isso. E às vezes é mais alto do que a compra. E às vezes, vou falar a verdade aqui nos bastidores, às vezes nem aquele valor nem é o valor verdadeiro, por incrível que pareça. Olha aí. Né? Então, aí gera uma insegurança ou uma confusão. Isso pode, na notinha lá, vai mudar? Olha, a tendência é o seguinte, para a gente simplificar aqui, é que fique muito próximo, não é isso que vai acontecer, tá? Mas para a gente ir para uma linha didática, é que fique parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Sabe quando você vai comprar alguma coisa lá e você fala, ele fala, deu $9 plus taxes, mais taxas, né? E você enxerga lá no caixa, lá o tanto que você está pagando de imposto, e isso já vem destacado. Então, a tendência é que o nosso mercado de consumo, porque essa é uma reforma consumerista, né? Ela passa a tributar muito mais o consumo do que os outros pontos, é que você enxergue na hora de consumir exatamente quanto você está pagando e que isso fique, inclusive... você está ciente. Destacado, você sabe, diferente desses, tanto não vai estar composto no preço, vai estar ali, 9 é pro supermercado e 1,50 é pro governo. E tem a figura do split payment, já ouviu falar sobre isso? Não. Que é a tecnologia de divisão de pagamentos que deve acontecer. Então, por isso que eu falo que os softwares vão precisar se adequar. Na hora de faturar a nota fiscal, esse pagamento já vai mandar o recurso para o governo federal e no caixa do empresário vai ficar só o que é dele mesmo. Nossa. E acho que vai ser muito claro, assim, igual, não sei se você se deparou, me deparei esses dias com ingresso, e até tá tendo discussões nas redes sociais, né? Tipo, você compra um ingresso para um show, por exemplo, Guns N' Roses, por exemplo. A gente foi ver lá. Aí tem o valor do show. O valor do show, a taxa é um absurdo. Aí você vai, aí tem as letrinhas pequenininhas lá, né? Sim. Pra você entender por que é a taxa. Mas, tipo, é muito alta a taxa. Então, tipo assim, você tá consciente que você tá pagando uma taxa. Então, vamos supor que essa taxa aí já seja da reforma tributária. Tipo, já ia pro governo federal. Veja, não fica um pouco mais claro, mais honesto pro contribuinte, que o contribuinte não, pro consumidor? Então, eu achei ótimo, porque, tipo assim, você entende a política do seu país, né? Tô pagando, tipo... O ingresso não é nem R$1.000, se você for olhar, não é R$1.000. Aí com a taxa fica mais de R$1.000. Aí você, essa taxa vai para onde? Aí você lê lá na entrelinhas, para que vai? E não justifica. Aí você sabe, poxa, não é essa loja que tá me cobrando tanto. Aí você não pune o empresário. Isso. E gera menos revolta, gera até uma sensação da população de poder cobrar o seu governo. Mas toda vez que eu vou comprar, eu tô mandando um pouquinho para você. Cadê minha contribuição? Cadê meu asfalto? Isso. Cadê o remédio na... Exatamente. E a gente já faz isso com companhia aérea, não é? E todo mundo já tá acostumado. E a gente esperneia, né? Exatamente. Mas quando você vai lá e compra um trecho, vem lá separado taxas, né? Então, assim, isso já acontece na nossa realidade. Basicamente, o consumidor vai começar a ver isso com mais frequência. E vai incomodar bastante, mas eu acho que é importante, né? É importante para dar essa sensação de responsabilidade, de você saber que você tem que cobrar aquele que você elegeu, por que não, né? Senão a gente fica falando disso só a cada 2 anos, né? Verdade, Vitor. E o setor de vocês, para a gente encerrar, qual o recadinho que você deixa para o seu colega de profissão que pode aí ver um novo negócio para ele também, a reforma tributária? Ele pode fazer igual você, ser um estudioso e... Sim. E porque muita gente vai precisar de vocês, eu vou ter que ver um contador também. Sim. Olha, eu aprendi, né, na minha vida que a gente tem sempre 2 caminhos, ou negar, ou reclamar, chorar, ou resolver o problema. Então, isso... para tudo, né, na nossa vida, acho que a gente pode ir por essa linha. Para o meu colega, né, para o contador ou para o advogado, tem muitos que estão reclamando, tem muitos que estão falando, puxa vida, mais uma mudança, isso vai ser terrível.
E olha, e vai ter gente que vai quebrar, vão ter negócios que vão quebrar, vão ter escritórios que vão ser vendidos porque as pessoas já não estão mais com energia para encarar uma nova reforma, mas é aquele jargão, né? Aquele clássico, enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? Eu vejo como uma grande oportunidade de negócios crescerem, né? Então, aquela empresa, vamos falar tecnicamente, né, do profissional contábil, por exemplo, aquele escritório de 30 anos, que ele já é consolidado pela própria história dele, agora ele está na mesma fase que o acadêmico que acabou de formar e acabou de tirar a sua carteirinha, porque a gente passa uma régua e está todo mundo no mesmo barco. Vamos aprender junto aqui. Exatamente. Que ferramenta que você utiliza, que sistema. Pronto, a oportunidade está aí. Então, Também quem sair na frente, dominar esse assunto, estudar a reforma tributária, tem a chance de crescer como profissional muito grande. E eu convido aos meus colegas a irem para essa linha também. Eu acho que o mercado está aí, o mar sobe para todos. É isso daí, a gente tem que olhar para frente. E aí nós precisamos de vocês, porque a gente precisa entender, né? Eu acho que está na hora do brasileiro parar de terceirizar as responsabilidades para os outros e procurar aprender. Na verdade, eu acho que a reforma tributária já era para ser assunto de ensino médio, né? Acho que já era para educação financeira, essas coisas, no lugar de ter lá assuntos que às vezes já estão... assim como o empreendedorismo, né, deveria ser também. Eu acho que tinha que ter isso. Já que não tem, nós precisamos de vocês, né? Porque não é só, eu tenho uma empresa, o contador vai se virar lá. Não, eu sou empresário, eu quero entender com o Vitor, que eu contratei. Vitor, como que é aqui? O governo tá pegando isso aqui, tá pegando isso aqui. Isso aqui. Ué, mas não tô tendo esse retorno. Sim. Na hora da eleição... não gostei de você não tá retornando para mim. Olha o efeito. Isso, e o empresário ele precisa ter minimamente o controle do seu negócio, entender o que ele está pagando, por que ele está pagando, qual é a melhor estratégia para precificar o seu produto, ou o que está acontecendo no mercado, né? Eu acho que se eu tivesse que dar um recado assim hoje para quem está assistindo a gente, não feche os olhos para isso. A reforma já chegou e quem se preparar vai sair na frente, independente do segmento. Então, quem já começar a conversar com o contador, com o advogado, com os colegas, pode ser os colegas do próprio segmento, com o seu fornecedor de software, quem já começar a fazer isso vai sair na frente e vai sofrer menos. Ok, Vitor, obrigada, viu? Adorei. Imagina, por nada. Falar de reforma tributária não é fácil não, gente. É muito chato, viu? Eu que sou de humanas, é muito chato, mas o Vitor conseguiu entregar bastante informação didática e realista pra gente, viu? Não fantasiou nada e também não demonizou nada, né, Vitor? Essa é a ideia. A gente tá acostumado a falar um português mais claro, né? Com menos juridiquês e fica mais confortável. Obrigada, viu? Que é isso, eu que agradeço o convite. Olha, gente, vou deixar aqui o Instagram do Vitor Negrão para você. Ele é criador de conteúdo, viu? Inclusive tem lá, eu dei uma zapeada lá no Instagram dele. Ele tem muito conteúdo, mais claro do que esse aqui, sobre reforma tributária. E aí também tem os serviços profissionais dele, que você pode contratar ele tem indicações. E segue a gente também nas redes sociais, fica atento aí ao nosso programa, que nós, aos poucos, nós vamos trazendo isso aí, que é para depois você não falar que a imprensa não fez o papel dela. No lugar dos políticos estarem aí criando o PEC da blindagem, eles poderiam estar já definindo, que nem o Vitor falou, eles poderiam já estar definindo as tarifas, as coisas, porque o tempo está chegando aí, falta pouco para o ano acabar e isso não foi definido. Como que vai ser definido? Com escândalo de anistia, com escândalo de PEC, com protestinho aí, então tá tendo uma cortina de fumaça e as coisas estão acontecendo. Fica atento. Até mais, hein? Tchau.